entra e se faz extremamente necessário a estruturação da parte superior da órbita, gente, superior da órbita, que envolve roof, A-frame, toda a parte lateral de órbita. Vê? Então, você quer pegar a imagem Quer falar dos desse riscos? daqui? Pode falar. Então pega essa daqui, deixa eu fazer uma transição aqui, pronto. Quando fala da parte superior, olha, aqui a imagem, apesar dela ficar muito focada, tá muito localizada, dá para perceber que existem deficiências bem delimitadas aqui, ó. A gente percebe que região de têmpora, ela está extremamente deficiente. Por tabela, olha o que aconteceu com a sobrancelha. A sobrancelha, os pelos da sobrancelha estão indo para o lado da têmpora, né? O arco superciliar ele está marcado, está evidente aqui o arco, mas a sobrancelha ela está indo em direção à têmpora. Então, aqui a gente percebe essa variação. O que mais a gente percebe no envelhecimento da região superior? Existem 2 compartimentos de gordura e uma glândula nesta região. Então, existe nesta porção mais lateral aqui a glândula lacrimal. Existe nesta porção mais central um compartimento de gordura. Isso eu estou falando na parte interna da órbita, tá? A porção interna da órbita. Dentro do osso. Dentro do osso, entre o globo ocular e a margem óssea. E existe um outro compartimento anterior. Com o envelhecimento, com o passar dos anos, por outras alterações que a gente vai falar oportunamente, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse mérito, começa a acontecer uma deficiência nestes compartimentos de gordura aqui, sobretudo no anterior. Porque os 2 compartimentos, é muito interessante, os 2 compartimentos não são iguais, não têm o mesmo tipo celular. A célula do compartimento do centro é diferente da célula do compartimento lateral. E o central não, desculpa, medial. Este compartimento aqui, ele é mais suscetível a reabsorções, por causa da propriedade celular. Não é que é a mesma gordura. Não é a mesma gordura. E até que, quando pega isso em peça anatômica, você vê tonalidades da gordura diferente. Uma gordura bem amarelinha. Uma é amarela. E outra mais branquinha. Exato. Uma é mais tendendo para o branco, né? Um amarelo clarinho, outra é um amarelo mais intenso. Isso é perceptível. E isso reflete nessa alteração. Mas quando você vai fazer o preenchimento, então imagina só, não adianta a gente desfazer e adicionar traços. Eu tracei demais, tem que traçar menos para tirar mais fácil isso. Então, quando a gente vai fazer a reestruturação completa da órbita, a gente viu, no primeiro momento, esta região inferior, né, que é a estruturação daqueles 2 ligamentos, o ligamento de retenção orbicular. A gente tem o ligamento orbitário nesta região, então a gente vai ter que fazer a estruturação desta porção do supercílio que se chama roof, que é um compartimento de gordura que fica logo acima da margem óssea, bem abaixo da sobrancelha. Então é um compartimento que também falta gordura. A gente precisa fazer uma reestruturação em área de têmpora. Eventualmente, dependendo do paciente, dependendo do formato, de quanto a deficiência do paciente é marcada, você tem que pegar uma parte na fronte. Então se faz um preenchimento em região de fronte para complementar isso. Ainda fazemos um complemento na região do que se chama A-frame, que é esta região aqui, ó. Toda esta área também tem que ser reestruturada. Daí você se pergunta lá, poxa, não é uma área de risco, porque aqui a gente sabe que tem, nessa região, a gente sabe que tem o supraorbitário. Sim, tem o supraorbitário, mas... Forame supraorbitário, ou incisura, né? Depende de onde você lê. Beleza, mas a gente tem que entender que a gente trabalha com plano, né? O supraorbitário é margem óssea. Eu não vou fazer um bolus profundo nessa região. Obviamente que não. Pelo menos eu espero que você não faça. Eu não vou fazer um bolus profundo, mas num plano superficial, dentro do compartimento de gordura que cabe, dentro da camada do subcutâneo que cabe, por que não fazer? Claro que o preenchimento nessa região também são volumes ridículos. É pouquíssimo. É 0,1 ml para você reestruturar essa área toda. E é um preenchimento que dura. Dura muitos anos. Muito tempo, são anos. Não Aliás, todo preenchimento na região de órbita dura muito mais do que o normal, de qualquer outra região da face. E aí entra um preenchimento até um pouquinho mais complicado, muitas vezes, mais delicado, que é o preenchimento da crista palpebral, realmente. Né? Tem uma linha que forma da parte funda, porque a pálpebra ela começa a ficar funda, o olho começa a ficar fundo. Então a gente precisa trazer de novo essa estrutura
projetar daqui pra frente para dar o volume no olho e não ficar com esse olho fundo cadavérico tipo o meu, assim, que fica. Então, né? veja que para reestruturar o olho de fato, não é simplesmente falar, vamos preencher a calha. Né? Tem colegas que falam, eu vou ter que fazer um preenchimento de calha. É como se ele estivesse limpando o telhado, né? Vai tirar a calha. Ele tem que fazer um preenchimento completo. Tem que pensar na estruturação inferior, tem que pensar na região do secase, do malar, porque faz aquele efeito Os pilares, esticando os ligamentos. Eu ia falar rede, né? Mas é a sustentação dos ligamentos. Tem que ser feito região de têmpora, região do roof, região do A-frame, a região lateral da órbita, que seriam os pontos os. Que é o C, né? Que a gente chama de... Então, toda essa estrutura tem que ser feita. Ou seja, o olho, ele forma um C, assim. Você tem que estruturar todo o C. O C-frame aqui, toda esta região aqui, ó. Tem que esta estruturar lógica. toda a parte. Né? Então, a gente fala que o olho é cheio de leads. Tem o C, tem o A, tem o G. São todos pontos de preenchimento de órbita. E nesses pontos, eu acho que nos pacientes com mais de 50 anos, começa a ficar mais difícil os preenchimentos de órbita, justamente pelo tamanho da abrangência da área em que a gente tem que acessar, tanto inferior quanto superior. Para, de fato, a gente conseguir ver alguma volumização com naturalidade. Porque o maior erro é fazer só a parte inferior. Não fica natural, continua faltando. E aí os pacientes cada vez mais ficam com aquela sensação de pillow face ou de que está inchado exageradamente. E, inclusive, por falar em inchado, tem um parâmetro que a gente usa como referência para definir o meu limite de projeção, né? E que eu acho assim, ele não é uma regra, não é engessado, mas eu acho que ele serve para você seguir de parâmetro que talvez nesta região você tenha chegado no limite para preencher e talvez você precise procurar outras regiões para você preencher, para corrigir a sensação de olheira melhorada, que é essa que a gente vê aqui na imagem. Ó, se você pegar o globo ocular, o limite do globo ocular, se você traçar uma linha vertical verdadeira, no tecido mole, você vai ver que num rosto feminino é até aceitável que esta projeção, que o tecido mole esteja à frente desta linha imaginária, uns 2 milímetros. Num rosto masculino, esta projeção, ela até pode chegar a esses 2 milímetros, mas o mais desejável é que ele esteja tocando nessa linha. Esse é um bom parâmetro para você identificar se você já está exagerando na correção da olheira nesta região ou não. E aí isso mostra que se já chegou, então você precisa procurar as outras regiões de estruturação para complementar o seu tratamento de olheira. Porque se você exagera, é aquilo que o Rogério falou, dá cada vez mais a sensação de olho fundo. Em vez de ajudar, em vez de melhorar, tá cada vez pior. Ou então, exagera tanto em compartimento de gordura superficial aqui, que você perde esta linha de divisão, isso aqui, ó. Você perde esta linha de divisão do que é pálpebra pro que é bochecha. Ela tem que continuar existindo. Tem muitos pacientes, quando você vê que está exagerado de volumização aqui, que ele sorri, não tem mais divisão do que é pálpebra pro que é bochecha. É uma coisa só. Ele levanta um gordinho inteiro que quase toca no olho. Tá cheio de gente assim. Então, se tem algum parâmetro, isso aqui não dá para usar em 100% dos casos, muitas vezes, né? Mas eu acho que é um bom parâmetro para você se basear, assim, se você já passou do ponto ou se a correção naquela região chegou no seu limite ou não.